Oi, gente! Bom, eu vim gravar esse vídeo. Tô toda arrumadinha pra sair, então espero que não estragar minha maquiagem chorando. Mas eu vim gravar esse vídeo porque amanhã é Dia das Mães, né? E eu nem sei pra quando eu vou colocar esse vídeo no ar, mas enfim, foi a Semana das Mães, em que eu fiz várias postagens sobre gestantes. E eu passei uma semana também emocional, emotiva, né? E lembrei muito da minha gravidez e de todo o processo meu de maternar. E eu resolvi gravar um vídeo para dividir isso com vocês, né? Afinal, acabo falando um pouco de gravidez no meu Instagram, porque ele é focado para a sexualidade, mas eu trabalho com as grávidas, eu estou sempre lidando com elas e, e eu quis falar da minha gravidez e de todo o processo que foi maternar para mim, da descoberta. Então, assim, não é um vídeo educativo, é mais um vlog da minha vida. E se não tem paciência, põe no 1.2 aí, porque tá sem roteiro, tá saindo da boca pra fora, e aí eu falo mesmo, né? Bom, então vamos lá. Eu, eu sempre quis ser mãe, né? Eu não sei se foi uma imposição social e, enfim, eu fiz um post também falando sobre isso, sobre a imposição social para a mulher, mas eu casei nova e a minha cabeça ainda não tinha mudado muito em relação a, a como a sociedade interfere na nossa vida. Então, a maternidade para mim estava escrita, eu queria isso, né? Eu já falei num vídeo aqui que eu casei nova, tal, né, por escolha, e para mim sempre estava implícito que após o casamento, depois de um tempinho, eu iria engravidar. E para mim também estava implícito, eu queria ser mãe jovem, eu não queria ser uma mãe, e nada contra, né, era a minha opinião na época, que eu queria ser uma mãe nova, né, pra doar fisicamente. Ó, falei pra vocês, tá sem roteiro, até esqueci de tirar o negócio do celular. Eu queria me doar mais fisicamente pra maternidade. Eu tive, porém, depois do meu casamento, eu tive um impasse com meu marido em relação a isso. Para mim, gente, isso, olha, até aconselho vocês, é muito importante conversar sobre o futuro com quem a gente vai casar, né? Eu achava que ele nunca tinha me dito que ele não queria ter filhos, né? E eu já tinha dito que eu queria ter filhos, eu até falava o nome dos filhos, né? Mas ele nunca falou contra. E logo que a gente casou, eu concordei que a gente tinha que esperar, ele estava fazendo faculdade, eu estava fazendo a minha pós-graduação e lá no CAISM, né? Então foi anos puxados, eu trabalhando muito, tinha acabado de construir minha casa, então dava muito trabalho, uma casa grande, eu aprendendo a cuidar da casa, trabalhando, fazendo pós, ele fazendo faculdade, trabalhando. Então isso estava super em acordo. Mas foi passando os anos, eu fui querendo e eu fui falando, olha, esse ano vamos engravidar? Olha, esse ano vamos engravidar? E aí não acontecia. Ele falava, não, esse ano não. Não, deixa mais pra frente. Não, não tem dinheiro. Não, não tem dinheiro. Assim, sempre a preocupação do meu marido foi a questão financeira, né? E, não, não, agora não. Ah, não, eu tô acabando a faculdade. Enfim, e aí eu concordei, a gente pouco se via durante esses anos de faculdade dele, porque ele chegava do serviço, se trocava, ia para a faculdade e voltava super tarde. Então, eu falei, não, beleza, quando acabar a faculdade. Acabou a faculdade dele, foi pra mim assim, acabou a faculdade, tipo, em novembro, em dezembro eu já queria engravidar. E aí foi, e conversamos, ele, não, ainda não, não tô preparado, não, financeiramente, não, não, não. E eu falei, não, você já tá falando isso faz tempo e eu quero. E tanto que eu lembro que na época a gente chegou a discutir que ele falou, mas e se eu não quiser ter filho? Eu falei, ué, se eu não quiser ter filho, você devia ter me falado antes, porque pra mim é importante. E ele falou, então você não teria casado comigo se eu não quisesse ter filho? E eu falei que não, não teria. E é uma verdade, né, gente? A gente tem que uh, ter essas conversas, né?
do que você pensa pro seu futuro e tudo mais. Enfim, ele falou, não, beleza, então nós vamos ter filho. Na verdade, hoje em dia, na época aquilo me magoou bastante, né? Hoje em dia, eu conhecendo mais da personalidade dele, eu sei que ele tem uma dificuldade em... Gente, eu expondo meu marido aqui na internet. Que bom que ele não assiste meus vídeos. Ele tem uma dificuldade em colocar as coisas em prática, sabe? Acho que um pouco de medo. Mas quando acontece, mesmo o casamento, sabe? Para tudo, para a mudança da casa, para as coisas que tem que dar um grande passo na vida, ele tem uma dificuldade, né? Isso tá melhorando, né? Depois de tantos anos juntos. Acho que eu aprendi a empurrar ele tá aí. Mas enfim, e aí na época ele concordou, meio relutante, e começamos a tentar engravidar, né? Em janeiro de 2010. E aí fomos no médico, né? Ele falou que poderia demorar um pouquinho mais, né? Que não era tão rápido, ainda mais porque a gente estava tentando e tal. E cada mês que eu menstruava, eu chorava, eu ficava chateada e, enfim, passava, né? Até me lembro um dia da mulher que a gente estava numa casa de uma amiga e eu tinha feito o teste de gravidez e tinha dado... E porque assim, né, quando a gente tá tentando, a gente sempre atrasa um pouquinho a menstruação, a ansiedade. E aí eu tinha feito o teste, tinha dado negativo, ele foi bem carinhoso, me deu chocolate até. E por fim, acho que foi em abril, foi perto da Páscoa, eu fiz um teste que deu negativo, mas dentro de mim eu sabia que... Eu fiz um teste de xixi, né? E dentro de mim eu sabia que não era aquilo, né? Eu falei assim, não pode ser. E aí eu continuei ainda sem menstruar alguns dias. Eu falei, não, mas tenho certeza que eu tô grávida. E aí eu trabalhava em Campinas, né, no hospital, e aí eu fui no hospital e fiz o teste de gravidez e de sangue, né, aí fiz o teste de sangue. E chegando em casa, eu contei pra ele, olha, eu fiz um teste de sangue, vamos abrir? Porque demorava algumas horas, então até eu chegar do serviço. Aí a gente abriu o teste e eu fiquei pasma, assim, deu positivo. Ele entrou em choque. Sim, ele entrou em choque. Ele abriu a cara assim. Parabéns, conseguiu o que você queria. Levantou da cadeira e saiu. Imagina, né? Meu sonho. Meu desejo todo, aquela minha tentativa toda. Eu fiquei assim, nossa, né? Parece que eu obriguei ele. E hoje em dia também entendo, mas claro que me chateou bastante, até me dá vontade de chorar hoje em dia ainda. Engole. Enfim, também, né, aprendi, não tinha aprendido ainda a mexer com conflitos, né, resolução de conflitos pacificamente. Fui atrás dele, falei, como assim? Né? Consegui o que eu queria sim, mas você estava comigo, eu não te obriguei, né? Não pus uma arma na sua cabeça, falei, não, vem cá, vamos transar porque eu quero ter filho, né? Não, foi algo que a gente concordou, por mais que você tenha concordado sem tanto desejo quanto eu. Enfim, aí ele ficou em choque, assim, foi passando o nervoso momentâneo dele, mas ele ainda ficou bem assim, aéreo, bem seco, bem esquisito, algumas semanas, sabe? Acho que uns meses ainda, mas assim, mas normal. Normal, fomos no médico, ele foi comigo no médico, né? Fomos fazer exame e tal. Mais seco, não aquela coisa assim que eu via na internet, né, de revelação e o marido chora e fica feliz e tudo, não, foi bem
bem esquisito no começo. Bom, aí contamos pra família, né, tudo, todo mundo feliz, todo mundo adorou, minha mãe, minha sogra, né, e começou a gravidez. Bom, eu não senti nada, não senti enjoo, não senti mal-estar, não senti, não sei também porque a gente esquece dessas coisas, né, mas eu acho que eu não senti sono demais, não senti enjoo, eu tenho certeza que eu não senti, mas acho que eu não senti nada, não senti nada de diferente. Ah, senti um pouquinho de IRC, é verdade, eu lembrei. Senti um pouquinho de IRC, sabe? Quando você cheira as coisas e dá um nojinho, dava um nojinho das coisas, assim, de comer. E, claro, me dava muita vontade de comer coisa ácida, né? Muita, muita. E apetite para coisas que eu não tinha. Por exemplo, aprendi a comer espinafre na gravidez, porque me dava muita vontade de comer espinafre. Eu sempre fui uma pessoa que teve baixo ferro, né? Eu parei de ter baixo ferro quando eu ganhei bastante peso, quando eu fiquei mais gordinha. Eu nunca mais tive baixo ferro. Mas nas minhas épocas de sempre dieta e de tentar emagrecer, de tentar ficar no padrão, sempre tive baixo de ferro. E na gravidez eu me deu muita vontade de comer ovo e com espinafre, ovo com espinafre. E eu adoro até hoje. Enfim, logo no começo da gravidez, gente, já começou ali os perrengues, né? Por isso que eu quis contar da minha gravidez pra vocês, porque foi tanto perrengue. Logo no começo da gravidez, eu fui fazer um exame de ultrassom. E a médica, não foi ultrassom, foi algum ultrassom. Lembrei. Eu tava com febre, eu tive febre. E os meus gânglios, os nódulos, o pessoal fala íngua, sabe, ali na virilha, né? Na virilha não tem as bolinhas ali, as ínguas, que são os gânglios, os linfonódulos, eles incharam bastante, mas eu tava com os pelos encravados também, eles incharam bastante. E eu tava com febre, eu não tinha mais nada, eu só tinha febre e aqueles gânglios inchados. O meu médico falou que provavelmente era algum pelinho encravado, que inflamou, mas que era para eu ver. E ele pediu para eu fazer um ultrassom, alguma coisa assim ali da região. E eu fui numa clínica fazer ultrassom ali da região. Menina, vocês não têm noção de que a médica que fez o ultrassom em mim falou que eu tava com câncer de linfonodo? E ela falou assim, sem titubear, para uma grávida, sem confirmar. Ela me mandou para um infectologista, falou que eu tinha que urgentemente me tratar, porque eu estava com câncer de linfonodo. E aí ela fez o ultrassom tudo ali, falou que não dava para confirmar, mas que eu tinha que fazer exames de sangue e lilili, lá. Gente do céu, eu tava com 3 meses de gestação e a mulher me falando que eu tava com câncer. E é como eu falei pra vocês que essa semana foi bem emotiva, eu paro pra analisar, realmente eu não me lembro de ter super assustado, sabe? É meio bizarro tudo que aconteceu na minha gravidez e eu não assustava, eu não fraquejei, sabe? Assim, eu não falei, não, eu vou perder minha filha ou eu vou morrer. Nunca pensei isso. E aí, eu fui falar com o meu médico falou, imagina, não tem nada a ver, essa médica é louca, não tem nada a ver. Pegou o ultrassom, leu o ultrassom, falou, não, isso é só gânglio inflamado, não é nada. Cheguei a conversar com um amigo meu que me indicou um infectologista super famoso, fui atrás, o infectologista também falou, não tem nada a ver. Eu nem lembro se eu cheguei a fazer exame, mas eles falaram que a médica estava louca e que eu não precisava me preocupar. E foi assim que eu fiz, eu não me preocupei. Eu simplesmente segui minha vida, cuidando de mim, cuidando da minha filha. Eu estava trabalhando, continuei trabalhando. Eu tinha pouca, minha barriga não crescia, né? Eu sou grande, né? E eu tava mais magra na época, mas sempre fui grande, sempre alta, não tão alta, mas larga, né? E a minha barriga ficava assim, quase nada. Nossa Senhora, não parecia mesmo que eu tava grávida. Eu fui fazer uns cursos em São Paulo de urologia
E aí eu peguei um metrô da manhã, assim, pra Sé, sabe? Da Zona Leste pra Sé. Aquele metrô lotado, eu chorava de desespero. Falei, meu Deus, vai matar o meu bebê. Porque ninguém percebia que eu tava grávida, então não me deram preferência, sabe? E realmente recebendo cotovelada. Eu saí na próxima estação, eu tava recebendo muita cotovelada mesmo. Aí eu saí na próxima estação e liguei pro meu pai, graças a Deus ele tava em São Paulo. Fui bem filhinha de papai neste momento. E aí ele foi me buscar e me levar até o curso. Enfim, isso foi só um adendo. Falei pra vocês, tá tudo sem roteiro, hein? Bom, e nem vou editar, então por isso que eu falei, põe no e-mail pra ir mais rápido. Bom, e nesse tempo, então, aconteceu isso, o meu marido também foi viajar por um bom tempo para fazer um curso. Nessa época que eu ia fazer ultrassom para saber o sexo, né, do bebê, eu sempre quis ter uma menina e eu falava que o nome da menina ia ser Beatriz, né, inicialmente, porque tinha a novela Felicidade quando era criança, tinha a Beatriz. Eu e minha prima sempre queria ser a Beatriz, tal. E aí ela falou que a filha dela ia ser Beatriz, eu também falei que a minha ia ser Beatriz. E dito e feito, a dela é Beatriz e a minha é Beatriz. Mas já mais velha, antes de engravidar, eu falava que a minha filha ia ser Maria Beatriz, porque tem minha sogra, né, com Maria, minha mãe com Maria, meu marido é devoto de Nossa Senhora, então eu falei, bom, a minha filha vai ser Maria Beatriz, e na época já inventei o apelido de Mabê, né, Má de Maria, B de Beatriz. Porém, assim que eu engravidei, eu não falava mais Mabê. Eu falava o bebê, eu chamava de feijão na época, né? Falava, o feijão tá crescendo. Porque aquela coisa de mãe. Bom, se você é mãe e passou por isso, também escreve aqui pra mim, ver se é verdade, né? A gente não quer dar uma preferência, né? Então o cérebro fala assim: não, eu não quero que o bebê sinta-se desconfortável se ele for homem e eu pensando que é mulher, se for mulher e eu pensando que é homem. Enfim, hoje em dia, ainda da maneira com que eu penso, essas coisas de gênero, né, não tem nada a ver. Isso é uma construção muito social e não como biologicamente a criança nasce. Mas eu queria uma menina, mas eu também queria um menino, né? Então eu tentava achar nome de menino. Bom, enfim, eu não vou enrolar muito. Era muito legal, toda vez que eu ia fazer exames ou eu ia no médico, eu ia com uma galera, minha mãe, minha irmã. Nossa, não posso, já quero chorar de novo. Eu tava procurando foto ontem em HD pra colocar aqui no vídeo e tudo mais. Recebi uma visita aqui, ó, da Maria, e aí eu não consigo continuar falando. Eu tive que cortar o vídeo. Bom, ela tá ouvindo a história, quer saber. Enfim, eu tava vendo as fotos, o quanto a minha irmã foi muito, assim, elas ficaram muito comigo. A minha irmã nem se fala, né? Ela viveu a minha vida, ficou assim atrás da Mabel o tempo inteiro, quando criança, enfim, muito, muito gracinha. E ainda eu penso, né? Não fiz nem metade pelos filhos dela. Ai, oxe, estragar a maquiagem hoje. Bom, e a gente ia sempre junto, passear no shopping, a gente se divertia. Eu, minha mãe e minha irmã, nesse período. Aí, tanto que no dia que eu descobri o sexo, meu marido estava indo de viagem, a gente ligou para ele de lá, né, contando que era uma menina, que ele falou que ia comprar roupinha lá e tudo mais. E bacana. E assim, nessa época, esqueci de falar, tá? Nesse tempo, o Guilherme já tava normal, né? Já tava aceitando bem, já não tava tão emburrado, muito preocupado, né? Essa é a questão dele, que hoje em dia eu entendo, é uma preocupação exacerbada em dar conta das coisas, né? Tanto que nem se fala, ela é apaixonada por ele e ele é um ótimo pai, não tenho uma vírgula do que reclamar mesmo durante a gestação, realmente, sabe? Eu entendo que foi mais um medo dele. Bom, aí nos ultrassons, enfim, quando eu ia fazer os exames,
percebemos que a bebê era pequena, então que ela crescia pouco, né? Que ela não crescia muito. Mas a gente não achava nada de errado, né? Eu ia numa médica muito boa, gosto muito dela, indico ela. E na top imagem para quem é de Campinas, né? E ela sempre ficava de olho, olha, meu bebê não tá crescendo muito, mas eu não tô achando nada de errado. O bebê não tá crescendo muito, mas não tô achando nada de errado. Então, a gente seguia assim. E aí teve um tempo aí que a gente achou que a médica viu que eu tava com pouco líquido, né, na placenta. Isso chama oligoâmino. O líquido deixa de produzir o líquido e é assim, e aí pode causar restrição de crescimento, pode causar sofrimento para o feto. Mas tem um tanto, né? Eles têm um limite mínimo lá e eu ainda tava ok. Teve um dia que eu cheguei ainda não estava fazendo repouso, cheguei a fazer ultrassom, a médica falou, não, vai direto para o hospital porque o seu o seu líquido está muito baixo, você precisa fazer reposição hídrica, né? Então eles dizem que o consumo às vezes dá certo e às vezes não, que era o meu caso, o consumo de líquido aumentava a produção de líquido, né? E aí eu fiquei internada uns 2 dias tomando soro, né, para repor e fazendo ultrassom para ver se a quantidade de líquido tinha aumentado, porque eu ainda estava num estágio da gravidez que não tinha condições, quer dizer, até teria condições, mas ela ia nascer muito prematura e a UTI, né? Sei lá, eu não me lembro, gente, olha como que é. Eu devia estar com uns 32 semanas, por aí. E aí, nessa época de eu sair do hospital, a médica a médica do hospital, não o meu médico, falava que era porque eu não me alimentava. Mentira, gente, eu tava me alimentando super bem. Mas eu não tava exagerando na comida, né? Não precisa também exagerar na comida, mas eu estava me alimentando bem, comendo comida saudável e todas as vezes que eu ia fazer ultrassom em Campinas eu comia no McDonald's. Era minha sina, era meu desejo maior, era comer no McDonald's durante a gravidez. Enfim, eles disseram que eu tinha que fazer repouso a partir daquele momento, né? E aumentar o consumo de água de coco. Gente, eu odiava água de coco. E eu tinha que tomar muita água de coco e muita água. Eu cheguei a tomar 5 litros de água no dia, mais a água de coco. Além de fazer repouso, ficar literalmente deitada ou sentada na cama, era o que eu tinha que fazer. Levantar só para fazer xixi, porque era para não gastar, o bebê não estava crescendo ainda, tal. Eu tive meu chá de beber na época, né? Eu tenho uma turminha que gosta de tomar cerveja, eu sempre gostei bastante. Então a gente fez um chá de beber, fiquei sentadinha lá no meu chá de beber e foi muito divertido. E nessa época também eu vi a preocupação do Guilherme, né? O quanto. E assim, aí às vezes a gente pensa, né? Não sei se vocês acreditam nisso ou não. Às vezes as coisas acontecem por um motivo, né? E talvez, olha, e talvez um dos motivos que isso tenha acontecido foi literalmente para ele enxergar o valor, né? O valor, o medo dele de perder o bebê, o medo de me perder também e ver todo esse valor. Tanto que o carinho dele triplicou nessa época, né? Uma preocupação. Então eu fui para casa da minha mãe, porque a minha casa com escada e eu ia ter que fazer comida, enfim, eu precisava de cuidados diários. Então, eu fiquei lá na casa da minha mãe, então ele ia todo dia lá ficar comigo, me levava doce, né? Minha mãe e ele foram responsáveis pelos meus quilos finais da gravidez e a médica louca do hospital que achava que eu tinha que suplementar apesar do meu obstetra falou que não precisava, mas aguenta. A minha mãe ouviu a médica falando que era porque eu não comia e que eu tinha que suplementar com Ensure, que é um suplemento que idoso toma, né? Então eu almoçava um pratão, arroz, feijão, salada, legume, verdura, ainda tomava um copo de Ensure, gente. Como é que não engorda, né? Desse jeito. E meu marido ainda me trazia doce,
Enfim, engordei no final da gestação, mas no final, acabei não engordando muito. Acho que eu engordei 15 quilos, coisas assim, até o final da gravidez. E, e nada da bebê crescer, né? A bebê não crescia. Ela crescia muito lentamente, né? Crescia, mas crescia muito lentamente. Nada como deveria estar crescendo. E aí, mas nesse momento, então, que eu comecei a ficar de repouso, né? Por volta das 34 semanas aí, 33 semanas, eu não senti medo, né? A minha mãe ficava preocupada, o meu marido ficava preocupado, minha sogra ficava extremamente preocupada, todo mundo preocupado com o meu estado, né? E não, eu não. E olha, gente, que eu falo para vocês isso em outras áreas, né, na área do câncer e tudo mais, que a ignorância é uma benção, porque a gente saber o que está acontecendo é ruim, porque causa medo. Mas isso não aconteceu comigo na minha gravidez. Eu tinha certeza que tudo ia dar certo, que a Mabê ia nascer bem, ia nascer saudável, que não ia acontecer nada, sabe? E eu não fiquei com medo. É incrível como eu não fiquei com medo. E eu fiquei lá na minha mãe e todo mundo com muito medo, ia fazer exame toda semana. E até que um momento o médico decidiu que eu tinha que fazer uma cesárea, né? Eu tava com 36 semanas, acho que eu tava com 35 semanas. Eu tava com 35 semanas. E aí ele falou, vamos fazer uma cesárea, tipo, depois de amanhã. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, o bebê não tá mais crescendo, o líquido ainda tá muito baixo, né? Não tem porquê. E eu sabendo, eu conversando com a minha amiga da pós, que trabalhava muito com grávidas já, né? E eu mesmo sabendo, não, mas oligômia não é motivo para fazer cesárea, né? Não, não tem por que eu fazer cesárea. E eu queria um parto normal. E aí eu fiquei meio assim, falei com ela e falei, não, mas ele não tá me passando segurança, ele tá me passando segurança. Eu acho que não é só isso. E aí a questão toda era a restrição do crescimento da Mabê. E aí eu decidi, falei, tudo bem, então eu não vou entrar em trabalho de parto, não podemos induzir? Ah, não, porque ela não tá ganhando muito peso, tá com muito pouco líquido, pode ter sofrimento. Falei, então tá bom, então pode ser daqui uma semana, então, porque vai dar, eu vou escolher o dia, já que eu vou escolher o dia, eu vou escolher o dia 21, pode ser? E tipo, faltava uma semana pro dia 21. E o médico engoliu seco e falou, pode ser, pode ser. E passamos mais uma semana. Depois eu conto pra vocês o que ele falou. Porque ele é pai de uma amiga minha, né? E depois ela me contou o que ele passou de nervoso. Bom, aí fui pra cesárea, né? Conversei com essa minha amiga. Também ela não entendeu muitos motivos, eu também. Mas eu tava com muita confiança, e isso eu falo pras grávidas: você tem que ter muita confiança no seu médico. Muita. Em nenhum momento ele me passou medo, em nenhum momento ele me deixou preocupada com a minha gravidez. E depois eu fiquei a saber que ele passou a minha gravidez inteira preocupada com a minha gravidez, em que ele não entendia o motivo da restrição de crescimento e o meu líquido era sempre muito alarmante, a quantidade dele, então a gente estava sempre na berlinda, né? E o fato de eu ter pedido para esperar mais uma semana deixou ele bem nervoso, porque ele não queria me passar ansiedade, mas porque ele viu que em qualquer momento a Mabê podia entrar em sofrimento fetal e que podia ser bem perigoso. Mas enfim, deu tudo certo. Durante o parto, eu fiz um parto cesariano no dia 21 de dezembro, às 10 da manhã, 10h01 da manhã, a Mabê nasceu. E acontece que durante o parto a gente descobriu algumas coisas, né? Primeiro, que essa última semana foi para acabar com todo o líquido que eu tinha, literalmente. A hora que ele passou o bisturi, não tinha nada de água. Ele passou o bisturi no meu útero e pegou até a cabecinha da Mabê, ainda bem de leve, né? Um pontinho só, porque a bebê estava grudada na minha placenta. Depois, eu tava com a minha placenta, não deu para ver no ultrassom, algumas vezes não dá para ver mesmo.
a minha placenta toda grudada, né, no meu útero, isso chama placenta creta. E muitas das vezes isso que faz a restrição de crescimento, né? Então, aí o motivo, né? E também, isso não impediu nada do crescimento da Mabê, mas por conta dessa cretismo da placenta no meu útero e por conta de muitas varizes que eu tinha no útero, na hora que ele foi tirar a placenta, né, fazer a dequitação da placenta, foi muito difícil, eu sangrei demais, eu cheguei a quase ter hemorragia e quase eu perdi o útero ainda por cima durante o meu parto. Mas eu não fiquei sabendo de nada disso, simplesmente desmaiei uma hora lá depois que a Mabê nasceu, dei uma desmaiada lá enquanto ele trabalhava por conta da, por conta da hemorragia. E Mabê nasceu bem, nasceu com pequenininha, né, com 2,2 kg, né, 43 centímetros, se eu não me engano, não me lembro, acho que é 43 centímetros, bem magrinha e ficamos, mas não precisou ir para UTI, não precisou de nada, ficamos no quarto, era perto do Natal, então eu tive que ficar até o dia 24 no hospital, porque como normalmente eles perdem peso, ela perdeu peso, fazia pico de hipoglicemia, então eu queria amamentar, eu não queria dar na mamadeira, mas já lá na maternidade eles deram algumas vezes na mamadeira para ela, porque ela dava os picos de hipoglicemia, então era perigoso, mas de nenhuma vez ela precisou ir para UTI, nenhuma vez ela precisou ficar nem no banho de luz, ela sempre ficou comigo no quarto e a gente sempre tentando amamentar juntas, né? Eu não consigo, ela não dava, ela perdia muita energia enquanto mamava, né? E ela não podia perder energia. E aí a gente fez a translactação, não sei se vocês conhecem, mas é assim, coloca o leite falso, né? O leite industrial numa seringa pendurado num colarzinho assim, né? Coloco uma seringa e da seringa sai uma sondinha bem fininha. A própria sondinha eu ponho junto com o bico, eu punha junto com o bico do seio, e aí o bebê abocanhava o meu peito para fazer a sucção, para ajudar a descer o leite. Enquanto isso ia saindo o leite industrial, eu esqueci o nome, como eu falo, o leite para o bebê. Então o bebê não ia perdendo caloria, ele ia ganhando, né? E era um saco fazer isso, gente. Nossa, como era sofrido fazer isso. Porque ela batia no negócio e caía tudo o leite. Aí o bebê tá aprendendo a mamar, não pega o bico direito. Meu bico não era tão grande. Então, aí ela pegava o meu bico e não pegava a sondinha. Aí pegava a sondinha e não pegava o bico. Jesus amado, gente, ninguém conta para as mães o quanto é difícil amamentar. O quanto é difícil. Né? Não é nada fácil amamentar e exclusivamente ainda mais. Eu não fiz amamentação exclusiva, ela já começou com leite artificial desde a maternidade, mas eu consegui fazer com que depois ela pegasse bem meu peito, então ela amamentou no meu peito até os 6 meses, mas nunca só o meu peito, eu sempre complementava com leite artificial. E enfim, nossa, quase uma hora de vídeo aí para vocês, eu contando como é que foi a minha gestação. Estão vendo quanto perrengue? Mas o que me lembrou essa semana e que me emocionou muito foi e que em todo momento eu tinha certeza que ia dar certo e de que ela ia nascer bem e de que e disso, sabe? E realmente foi o que aconteceu. E depois ela pequenininha, eu no próprio hospital, bom, não sei se vocês acreditam, mas eu fiz muita oração para poder conseguir sair no dia 24 do hospital e vir passar o Natal em casa. E a gente conseguiu vir passar o Natal em casa. E ela cresceu, tá linda. Quem me acompanha tá sempre vendo ela nas minhas redes sociais, uma mocinha de 11 anos. E
E é isso. Foi maravilhoso e ainda é maravilhoso ser mãe, maternar. Tem muitas dificuldades, né? Quem nunca, como eu escrevi num post, que a mãe atire a primeira pedra, aquela mãe que falou que não queria desistir, que não queria largar a criança aqui e ir embora e nunca mais voltar, porque é muito trabalhoso, né? E é sempre desafiador, mas é sempre muito compensador todo esse trabalho. E esse vídeo aí vai ficar eternizado pra você, filha. Ai, eu não quero chorar. Vai ficar eternizado pra você também. Contando como que foi toda a nossa gravidez, como foi maternar você e quanta certeza que eu tinha de que tudo ia dar certo. E o quanto eu amo você, e quanto você é importante pra minha vida e me ensina todos os dias. Desde a gravidez, né? Ensinando eu e seu pai, ensinando a gente a ter certeza que as coisas vão dar certo, ensinando calma. Ensinando que às vezes a gente não precisa ter controle de tudo e que, enfim, né? A sua generosidade e a sua empatia com as pessoas, isso me ensina muito demais todos os dias, né? E quanto é maravilhoso isso. E também difícil, gente, e também difícil. Mas então é isso, eu quis contar todo esse processo para vocês. Se eu achar foto, ainda não achei, eu vou tentar colocando enquanto eu falo aqui foto da minha gravidez. Não fiquei com aquela barriga gigante que eu queria, meu bebê era pequeno e eu não tinha líquido, né? Não tinha nem barriga quase. Mas não fiquei com aquela barriga que eu queria. Mas foi lindo, maravilhoso gestar. Eu brinco, né? Agora, daqui a pouquinho eu vou fazer uma cirurgia, não vou ter mais útero, mas eu sempre brinquei que minha gravidez foi tão gostosa que eu faria barriga de aluguel, eu teria vários filhos, porque eu não tive problema nenhum em ficar grávida. Mas parando pra pensar também, eu fiquei bastante tempo em repouso, né? Então não tinha nem como ter dor, que nem as minhas grávidas têm, né? Dor no quadril, dor na síntese pública e também não tive tanto movimento. Ai, já me melequei inteira. Agora eu vou ter que rearrumar a maquiagem. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo, curtem, né? Compartilhem para aquela mãe que precisa ouvir o processo de gestar diferente, um processo de gestar não mil maravilhas, que eu acredito que muita gente é assim, né? Ai, gente, que horrível que eu vou terminar esse vídeo. Mas é isso. Um bom dia das mães. Não adianta você falar de mim e não me mostrar. Pronto, vamos terminar assim. Um feliz dia das mães para todo mundo. Vale a pena. Vale a pena. É tão difícil. Chora não, senão eu vou chorar e vou estragar tudo minha maquiagem. Feliz dia das mães. Pra minha mãe também, minha sogra. Pra minha também. Feliz dia das mães. Posso gozar? Pode.